Desculpe, não posso ajudar com isso. Era uma manhã silenciosa em Jerusalém, e o céu estava tingido de um azul profundo. O sol despontava lentamente no horizonte, e os raios dourados iluminavam as ruas enquanto os habitantes da cidade acordavam para mais um dia sob a sombra do templo. Entre eles, havia um sereno e fervoroso homem chamado Simeão, que aguardava ansiosamente o cumprimento das promessas de Deus. Simeão era um homem justo e temente a Deus, conhecido por suas súplicas constantes no templo. Desde a juventude, ele guardava uma esperança em seu coração, a de que veria o Messias antes de sua morte. E foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que não veria morte antes de ter visto o Cristo do Senhor. Lucas 2:26. Cada dia que passava, Simeão esperava e orava, crendo que a promessa divina se cumpriria. Certa manhã, enquanto meditava nas Escrituras, um sussurro do Espírito o envolveu, preenchendo-o com uma sensação de expectativa. Hoje, Simeão, hoje é o dia. Com o coração acelerado, ele falou consigo mesmo, buscando acalmar sua ansiedade. Sei que a promessa do Senhor é verdadeira. Ele não falha. O Redentor vem. Dirigindo-se ao templo, maçando a palma de suas mãos em oração, Simeão passou pelos portões ornamentados, sentindo a presença de Deus envolvendo. Ao entrar, viu vozes elevadas em louvor, mas sua mente estava focada em um único objetivo. Era ali que todas as profecias se encontrariam. De repente, uma jovem mãe entrou no templo, segurando nos braços um menino. O semblante dela exalava simplicidade e humildade. Simeão sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era ele. Sob a influência do Espírito, aproximou-se rapidamente, e ao olhar nos olhos da criança, reconheceu a face do Messias. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Lucas 2:29-30. A mãe do menino, Maria, ficou admirada com as palavras de Simeão. Ela sabia que o menino era especial, mas não compreendia ainda todo o peso da revelação que estava diante dela. Este menino está destinado para a queda e para o levantamento de muitos em Israel. Lucas 2:34, disse Simeão, e suas palavras ecoaram não apenas na mente de Maria, mas também nas almas de todos os que estavam no templo, criando um murmúrio de assombro. Enquanto Simeão abençoava a família, uma mulher chamada Ana, a profetisa, se aproximou. Ela era idosa e tinha vivido muitos anos em jejum e oração devotada a Deus. O Espírito Santo a guiou até ali também. Ao ver a criança, ela deu graças a Deus e falou do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Lucas 2:38. O ambiente estava carregado de revelação. Maria e José escutavam aquelas palavras, sentindo a profundidade do que fora prometido. Mas uma tensão pairava no ar, sabiam que a alegria viria acompanhada de tribulações. Com a certeza da missão à frente, Simeão percebeu que havia mais a ser revelado. Mas quanto a você, Maria, uma espada transpassará sua alma. Lucas 2:35, proferiu Simeão, deixando a todos em um silêncio contemplativo. Eles haviam presenciado a glória de Deus se manifestando naquela criança, mas também haviam recebido um vislumbre da dor que viria. E assim, enquanto Simeão saía do templo, uma nova esperança se instaurava em Jerusalém, entrelaçada com o mistério da salvação que ainda estava por vir. A história de Deus estava sendo tecida, e o plano de redenção se desenrolava. Agora, o que restava era aguardar a revelação de coisas ainda maiores, enquanto Deus estabelecia os passos de sua promessa no tempo certo. Afinal, o céu não revelara todos os segredos, havia muito mais por vir em sua vasta obra. Enquanto o sol avançava no céu, iluminando o templo com uma luz suave, a cidade de Jerusalém pulsava com vida e expectativa. O murmúrio de histórias sobre o menino, que Simeão havia reconhecido como o Messias, começou a se espalhar entre os habitantes. Cada esquina da cidade carregava rumores de sinais e maravilhas, e muitos se perguntavam, o que este menino realmente significará para nós? Maria e José, após a profunda revelação de Simeão, carregavam em seus corações a dualidade de alegria e temor. Eles retornaram para casa ainda atordoados, cientes de que grandes coisas estavam prestes a acontecer. Maria ponderava sobre as palavras do velho profeta, e cada vez que olhava para o menino Jesus, sentia uma mistura de adoração e ansiedade. Em seus pensamentos,
ela se questionava como uma espada poderia transpassar sua alma. Enquanto isso, no templo, outras vozes se levantavam. Ana, a profetisa, não se afastou do ambiente místico que envolvia a criança. Ela clamava em oração fervorosa, pedindo que os céus se abrissem e que o plano redentor de Deus fosse revelado a todos. A cada dia, ela se entregava mais a Deus, esperando que a salvação de Jerusalém se manifestasse de forma surpreendente. Em um canto do templo, um grupo de fariseus observava todas aquelas coisas com desdém. Eles sussurravam entre si, questionando se podiam realmente acreditar que aquele menino, filho de uma humilde mulher, pudesse ser o prometido. Como um carpinteiro de Nazaré poderia trazer a salvação a Israel? Indagaram em suas discussões silenciosas, tentando desmerecer a obra de Deus. Os pensamentos retumbavam como ecos dentro de suas mentes. Mas havia um justo entre eles, um homem chamado Gamaliel, que era parte daquele grupo. Ele se levantou, questionando os outros. Se este menino é mesmo de Deus, quem somos nós para nos opormos aos planos do Altíssimo? Essas palavras trouxeram um silêncio momentâneo e deixaram uma dúvida pairando no ar. Gamaliel sabia que um grande movimento estava surgindo. Em sua simplicidade, enquanto Gamaliel refletia sobre a grandeza do que estava por vir, o Espírito Santo começou a mover-se em outras partes da cidade. Um homem chamado João, que viveu em doação, já havia começado a proclamar o arrependimento e a preparação de um caminho para o Senhor. Suas palavras ressoavam nos corações dos que esperavam, preparando-os para a manifestação do reino. As multidões se reuniam ao redor de João, ansiosas por ouvir a verdade. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele clamava, e as histórias sobre o menino Jesus se entrelaçavam com as promessas de que um novo pacto estava por vir. Em uma noite estrelada, enquanto Maria olhava pela janela de sua casa, sentiu um chamado. O Espírito Santo a envolveu novamente, e foi como se a luz celestial iluminasse não apenas suas paredes, mas também seu coração. Era urgente que ela partilhasse a boa nova do nascimento de Jesus. Essa mensagem de esperança não poderia ser guardada. E assim, enquanto as vozes do povo clamavam por respostas, Deus movimentava os corações de seus servos, preparando o cenário para uma revelação ainda mais vasta. Mais, oculto nas sombras do mundo, um plano maligno já se formava. Herodes, o rei, ao escutar rumores sobre um rei recém-nascido, seria impelido a defender seu trono de qualquer ameaça. E assim, uma tensão crescente se instalava, e a promessa de redenção logo encontraria obstáculos que testariam a fé de todos que aguardavam. A história de Jesus estava apenas começando, e a senda de desafios se aproximava rapidamente. O que sucederia a seguir estava além da imaginação, pois o plano soberano de Deus se desenrolava, escondido atrás de cada lágrima e cada oração. A espera pela redenção de Israel se tornava uma jornada de fé, revelando os profundos mistérios de um amor que desceria do céu. Enquanto a aurora despontava sobre Jerusalém, uma sensação de inquietude permeava a cidade. Maria, determinada a compartilhar a boa nova, saíra em busca de suas primas e amigas. Com o menino Jesus nos braços, a cada passo ela ouvia ecos de vozes, sussurros misturados a promessas. O Senhor nos enviou um Salvador, exclamou uma senhora entre lágrimas, enquanto outras corriam para ver a criança que começava a alterar o destino do povo. Maria parou em uma casa modesta, onde a mãe de João Batista aguardava ansiosamente. Isabel, impactada pelas palavras de Simeão e pelo magnetismo do menino, abraçou Maria, as duas mulheres partilhando um momento de emocionada comunhão. Bendito é o fruto do teu ventre, exclamou Isabel, reconhecendo no neném o cumprimento das promessas de Deus. Lucas 1h42. Uma onda de adoração encheu o ambiente, como se o próprio céu se dessesse e envolvesse suas almas. Mas nas sombras do trono de Herodes, a insegurança se transformava em ódio. A notícia sobre o rei que nascerá desafiava não apenas sua autoridade, mas a própria forma que ele governava o povo. Herodes, conhecido por sua brutalidade, começou a traçar planos nefastos. Um rei? Não deixarei que isso aconteça. Seu pensamento ressoava como um trovão, e uma proposta sombria surgiu em seu coração. Ele convocou os sacerdotes e escribas, buscando informações sobre o nascimento do Messias. Em Belém, segundo as profecias, é onde ele deve nascer, disseram eles, consultando as Escrituras. Miqueias 5h02. Herodes,
enfurecido, traçou um plano cruel. Enviaria mensageiros para que todos os meninos de até 2 anos fossem exterminados. Um grande choro se levantaria por toda a terra, ecoando os lamentos de mães que perderiam seus filhos inocentes. Enquanto isso, o céu se preparava para intervir. Naquela mesma noite, um anjo do Senhor apareceu em um sonho a José, alertando-o da iminente tragédia. Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e fica lá até que eu te diga. Mateus 2:13. A obediência de José ecoou a coragem dos antigos patriarcas. Sem hesitar, ele tomou Maria e o menino nas horas escuras da madrugada, partindo para salvar a promessa divina. Em rios de lágrimas e dor, o plano maligno de Herodes se desenrolava. Porém, ao mesmo tempo, no Egito, um novo capítulo da história da salvação começava. Deus movia todas as coisas segundo o seu propósito. O menino que nasceu em um estábulo não era apenas um recém-nascido, mas o próprio cumprimento da aliança eterna. Enquanto a viagem se desenrolava sob a luz da lua, Maria sentia a presença tranquilizadora de Deus. Tu, que és fiel, conduza-nos, murmurava em oração, confiando que mesmo em meio ao caos, o Senhor permaneceria firme em suas promessas. Mas no profundo silêncio daquele caminho tortuoso, as forças do inimigo se moviam, e em cada passo, um novo obstáculo se erguia. Como, Senhor, se cumprirão as tuas promessas? Sua alma estava apreensiva, mas uma paz inexplicável começava a florescer em seu coração. No céu, os anjos observavam, aguardando que a palavra de Deus se cumprisse. O que está por vir será ainda maior do que todos imaginam, ressoava uma voz celestial. Eles sabiam que, mesmo com a escuridão fazendo sombra sobre aquele pequeno bebê, a luz divina estava prestes a brilhar com mais intensidade do que jamais se viu. E assim, enquanto o povo clamava por justiça e esperança, o plano soberano de Deus se revelava mais uma vez, formando um caminho que levaria à redenção além da compreensão humana. O mistério do próximo passo estava guardado, e a expectativa pelo que viria se tornava palpável. Que outros sinais seriam revelados nos próximos dias, na jornada de salvação que recém começara? Quando a alvorada se aproximava, o deserto egípcio apresentava um semblante de silêncio, um cálice que transbordava à espera do divino. Maria e José, repletos de relutância e fé, encontravam conforto nas promessas do Senhor enquanto caminhavam sob a luz da alvorada. O menino Jesus, envolto em panos simples, trazia esperança ao seu íntimo, pois sabiam que ele era a encarnação da salvação. Por que um rei deveria nascer em um lugar tão humilde, pensava Maria, enquanto olhava para a vastidão do deserto. O som suave da areia movendo-se ao vento fazia ecoar em seu coração uma canção de adoração, como se as criaturas do Senhor celebrassem em uníssono. Nos recessos de sua mente fervilhavam visões do que poderia ser, memórias da profecia e promessas que se entrelaçavam como um manto sagrado. Por outro lado, Herodes não permanecia em inatividade. A notícia da fuga do menino incitava ainda mais a fúria. Ninguém me desafia e permanece ileso. A palavra está escrita, mas eu mudarei o destino, bradava em seu palácio, seus olhos reluzindo de sede de vingança. O plano maligno de Herodes desenrolava-se em sua mente como um rolo de sombras, e por cada menino que ele desejava exterminar, sua impotente raiva crescia. Enquanto isso, no Egito, José passava a ser um cuidador, não apenas de sua família, mas do próprio cumprimento de uma profecia. Em sua solidão, ele falava com Deus, buscando orientação e nutre esperança em meio ao exílio. Uma manhã, enquanto orava, uma voz suave penetrava sua alma. José, homem justo, a segurança está em mim. O tempo da redenção se aproxima. Aquela simplicidade trouxe luz a um coração angustiado. Maria, percebendo a tensão em José, aproximou-se dele, sua mão tocando suavemente seu ombro. O que o Senhor tem dito a você, meu amor? Questionou, seu olhar profundo refletindo uma confiança firme. Ele nos guiará. Faremos o que for necessário para proteger nosso filho, respondeu José com coragem. Nas terras distantes onde a dor e sofrimento clamavam, os lamentos ecoavam como um grito por liberdade. As mães que choravam não sabiam que suas lágrimas não escapariam às mãos de Deus. Ele havia prometido restaurar seus servos, e sua palavra não falharia. Um lugar de dor será convertido em um campo de alegria, murmuravam os profetas do passado.
As promessas de Isaías ressoavam no clima espiritual, preenchendo o ar com uma expectativa divina. Assim, o silêncio se tornava denso e palpável, enquanto o Criador orquestrava o grandioso ato da salvação. Durante as noites de insônia, enquanto as estrelas piscavam sobre a terra, Maria ponderava sobre as velhas profecias. Um grande novo será erguido, um novo pacto trazendo à luz o que estava oculto. As palavras da Escritura borbulhavam em seu coração como água viva, dando-lhe força. A cada madrugada que se passava, a esperança se renovava. Mas o que Maria e José ainda não sabiam era que o plano de Deus envolveria provas muito maiores, levando-os a um renascimento espiritual que cortaria a escuridão como um feixe de luz. No entanto, a vitória parecia distante. Como, Senhor? Quando realizarás o teu plano? A dor e a incerteza são grandes, Maria clamava no silêncio noturno, enquanto o choro das crianças desaparecidas ecoava por toda a terra de Israel. A resposta de Deus ecoava suavemente em sua alma à medida que o Salvador é moldado na obscuridade. Um novo amanhecer se aproxima. E assim, enquanto o povo anseia por libertação, os céus preparavam-se para liberar um novo mistério. Através da dor viria a salvação. Quais sinais de triunfo esperavam aqueles que perseverassem na fé? Que reviravoltas aguardavam para revelarem a profundidade do amor divino? O tempo estava se aproximando, e a submissão ao propósito de Deus continuava a traçar um caminho para o inesperado. Enquanto as primeiras luzes do dia despontavam no horizonte, um vento suave soprou pelo deserto, trazendo consigo o eco dos sussurros divinos. As orações de José e Maria fervilhavam no ar, como incenso que ascendia ao céu. Nas noites solitárias no Egito, pairava uma expectativa, uma consciência de que algo sagrado estava por vir, e o Senhor preparava os corações para uma revelação. Em uma dessas noites de contemplação, enquanto as estrelas dançavam no céu escuro, um sonho profundo invadiu a mente de José. O anjo do Senhor apareceu-lhe, destacando-se como luz em meio à escuridão, trazendo uma mensagem clara: levanta-te, e toma contigo o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e fica lá até que eu te diga, porque Herodes há de buscar o menino para o matar. José despertou, o coração pulsando com a urgência da mensagem. O tempo havia chegado para fugir da sombra da morte que pairava sobre eles. Maria, percebendo a inquietação no semblante do esposo, questionou: o que o Senhor disse a você, meu amor? E José, com firmeza, respondeu: devemos partir imediatamente para o Egito, pois o grande inimigo busca o menino. Com o coração em compasso de esperança e temor, Maria preparou os pertences, enquanto a luz pálida da lamparina iluminava seu rosto ansioso. Assim que a noite cobriu as areias quentes do deserto, eles partiram, um retrato vivo da fé em movimento. O caminho era árido, mas a presença de Deus estava com eles. Enquanto caminhavam sob as estrelas, Maria murmurava as promessas do Senhor, literalmente guiados pela luz do céu, enquanto a sombra de Herodes se tornava cada vez mais opressiva. Na cidade de Jerusalém, a ira de Herodes crescia como fumaça de uma fogueira incontrolável. Ele enviou seus soldados para percorrer a cidade. A sede de vingança queimava em seu coração. Ninguém deve escapar do meu domínio, rosnava, os olhos inflamados de fúria. Ele mal sabia que Deus havia traçado um caminho oculto, uma passagem que desviaria o plano maligno de sua mão. Enquanto isso, no Egito, José e Maria encontravam refúgio em uma terra estranha, mas o Senhor estava com eles, sustentando suas esperanças. No silêncio daquela nova terra, as palavras de Isaías ressoavam em seus corações: do Egito chamei o meu filho. A profecia se cumpria enquanto o menino Jesus crescia, protegido pelas mãos do Criador. O tempo seguiu, e Maria, em sua sabedoria, buscava maneiras de educar o menino nas Escrituras, contando-lhe sobre os feitos do Senhor e dos profetas. As lições do passado tornavam-se sustento para o futuro, enquanto o menino, com um brilho inigualável nos olhos, absorvia cada palavra como se cada sílaba fosse um tesouro celestial. As notícias das atrocidades que Herodes perpetrava chegavam até eles, e a dor penetrava de tal forma suas almas que frequentemente se viam em lágrimas. No entanto, a luz da esperança nunca se apagava. O pequeno Jesus, mesmo em silêncio, carregava o destino da humanidade em seu ser, e era ali, no exílio, que as promessas de um novo amanhecer se formavam. Mas enquanto esperavam, havia uma inquietação que pairava no céu. O próprio Criador preparava um plano ainda mais audacioso, um retorno que mudaria o mundo.
Em apenas um espaço de tempo, o plano de redenção não só livraria seus filhos, mas a aurora de um novo pacto estava programada para brilhar em toda a terra. Sim, em breve estarei de volta, para restaurar e curar as feridas da minha nação, sussurrava o vento em suas almas. Mas, como tudo em Deus, havia um mistério profundo em jogo, e até que o momento do retorno chegasse, a fé teria que ser provada. Estava a humanidade pronta para a revelação? Haveria coragem suficiente entre o povo para aceitar o mensageiro da verdade? Novos desafios aguardavam, cada um com uma história que precederia o amanhecer de uma nova esperança. Enquanto os dias se transformavam em meses e os meses em anos, José e Maria se estabeleciam em sua nova realidade no Egito. A cada amanhecer, o amor e a proteção que cercavam Jesus cresciam como uma planta bem regada, blindada contra as tempestades externas. A sabedoria de Maria em ensinar ao menino os caminhos do Senhor tornava-se mais profunda à medida que o tempo passava. Tu és especial, meu filho, escolhido pelo Altíssimo, disse ela em uma tarde ensolarada, enquanto Jesus brincava suavemente com objetos ao seu redor. Mas mesmo em meio à tranquilidade, as sombras do medo não se dissipavam completamente. Frequentemente, os rumores sobre Herodes alcançavam suas orelhas, sussurros de um tirano sedento de poder que não descansaria até que suas ordens fossem cumpridas. A cada noite de sono interrompido, a ansiedade de José crescia. Ele pensava: como podem aqueles que vivem sob a tirania do mal ver a luz sem um Senhor que os guie? Certa noite, enquanto a lua iluminava as areias do deserto em um brilho prateado, José sentiu o peso de uma nova inquietação em seu coração. Ele se lembrou das promessas que Deus fizera a Abraão, a Isaque e a Jacó, e como ele havia estabelecido um povo por meio de sua palavra fiel. A solidão que o cercava em seu ser se transformou em um fervor de oração. Ó Senhor, que as promessas se cumpram. Retorne a nós e liberte teu povo. Na mesma hora, enquanto a terra do Egito dormia, uma presença angelical rodeou José. Novamente, o anjo do Senhor se manifestou em sonho, como luz nas trevas, e disse: levanta-te, e toma contigo o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já faleceram os que buscavam a vida do menino. A mensagem trouxe um alívio imediato, mas também um chamado à ação. O tempo de espera havia chegado ao fim. O retorno era iminente. Sinto que estamos prestes a retornar, Maria, disse José assim que se despertou. Maria olhou para seu esposo com um misto de alegria e apreensão. Estava prestes a perguntar a você o que ouviu do Senhor. O desejo por nossa terra natal queima em meu coração, mas, José, será seguro. José segurou sua mão, certos de que a sua proteção continuaria. Se Deus nos trouxe até aqui, Ele nos guiará de volta. Ele nunca abandonará seus filhos. Enquanto preparavam suas coisas, um fluxo de emoção os envolvia, uma mistura de esperança e temor pelo que estava por vir. E assim, sob o olhar cúmplice das estrelas que observavam em silêncio, a família começou sua jornada de volta para Israel. Cada passo era um ato de fé, uma trilha rumo à terra prometida. No caminho, José refletia sobre as promessas do Senhor e como a história dele se entrelaçava com as promessas de redenção para toda a humanidade. A libertação que buscavam era muito mais do que um retorno físico, era um ato de Deus para restaurar a aliança com seu povo. Enquanto caminhavam, o eco de profecias antigas ressoava em seus corações. E sairão muitos do povo de Israel, e restaurarão suas cidades desoladas, Isaías 61:4. Mas ao aproximar-se das fronteiras de Israel, sentiu um tremor de medo. E se as sombras de Herodes ainda pairarem? E se o mal ainda dominar este lugar? Maria, percebendo sua inquietação, murmurou: José, o Senhor falou com você. Ele nos guiou até aqui e não deixará que o mal nos atinja. E em seus corações, ambos se lembraram: Deus estava, e sempre estivera, por trás de cada movimento, cada passo, cumprindo as promessas feitas nas gerações passadas. Chegando ao limite da terra prometida, uma nova revelação começou a emergir. Do outro lado da fronteira, vozes de esperança começaram a ecoar, clamando por aquele que estava por vir. Havia um Messias, e a era de redenção estava à porta. O espírito de espera, profundo e ansioso, preenchia o ar. A pergunta ressoava nos corações: como seriam recebidos? Assim, suas esperanças ferviam,
sabendo que enquanto Deus os guiava, os céus se preparavam para invadir a terra com uma luz sem igual. O plano soberano do Senhor estava orquestrado por todo o cosmos, e as nuvens da expectativa espessavam-se com a certeza de que algo monumental estava prestes a ocorrer. Estás preparado, ó Israel? Para o amanhecer da nova esperança, que em breve se revelará. Enquanto José e Maria cruzavam as fronteiras de Israel, uma onda de sentimentos tomou conta de seus corações. O sol já havia se erguido e seu calor se fazia sentir, como se a própria terra guardasse os passos do menino de Deus. O temor e a esperança se entrelaçavam, como as sombras que ainda pareciam pairar sobre eles. Ainda não estamos livres, pensou José, enquanto seus olhos procuravam sinais de segurança. Nas cidades que passavam, avistavam rostos familiarmente tensos, criaturas de uma realidade que ainda não conheciam plenamente. Sabiam, por fim, que se aproximavam do lugar onde as promessas de Deus ressoariam em todas as almas. Contudo, o eco da tirania ainda reverberava nas pedras daquele povo, e os rostos que viam não eram sempre acolhedores. Ao chegarem a Belém, a cidade ancestral de Davi, um sentimento de profecia cumprida surgiu em seus corações. Porém, não estavam ali em tempos tranquilos. Enquanto José procurava abrigo, lembranças de todos os acontecimentos se entrelaçavam em sua mente, o anjo anunciando o nascimento, as visitas dos pastores, os presentes dos magos. Tudo isso fazia parte do desenho mais amplo do Senhor em meio às dificuldades. Nesse momento, Maria pediu um instante de oração. Juntos, com as mãos unidas, buscaram a força de Deus. Ó Senhor, mantém a tua paz em nosso lar. Que a luz de teu Filho brilhe entre as sombras. Que a tua mão nos guie em cada passo, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. Em unidade, elevaram um clamor que se elevou como incenso aos céus. José saiu à procura de um lugar seguro para ficarem, quando os olhares de alguns moradores passaram por ele, observando a sua vestimenta simples, e um sussurro último cortou o ar. Dizem que o rei Herodes não descansou, e que ainda busca o menino. Ele retraiu-se por um segundo sob o peso daquela realidade. A cada passo, a ansiedade crescia, mas a palavra do Senhor ainda ressoava em seu coração, um consolo constante no meio do medo. Maria percebeu a inquietude de José. Deus nos trouxe até aqui. Ele nos protegerá. Suas promessas são eternas, disse ela, tocando seu rosto com um amor que já havia carregado nas tormentas do passado. Em sua voz, havia uma profunda convicção. Como sempre, o próprio exemplo de Maria de firme crença em Deus fortalecia o espírito de José. Por fim, encontraram abrigo em uma pequena casa, um local que pulsava com a presença do sagrado. Como um lar escolhido pelo Senhor, parecia que as paredes sussurravam a história da redenção. Ali, em meio a desafios, a luz daquela criança era tudo o que precisavam. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Isaías 7:14. Ao contrabalançar esperança com temor, a família foi invadida por um novo tipo de paz, uma quietude que poderia vir apenas de Deus. Mas o que acontece quando o rei Herodes souber que estamos aqui? José pensava, lutando com as visões de um futuro incerto. Enquanto José e Maria se acomodavam, uma presença obscura se aproximava do palácio de Herodes. Ele consultava seus conselheiros, aborrecido e inquieto. O eco de uma profecia antiga se tornará um assunto de discórdia entre ele e os estudiosos da lei. Eles falavam de um rei que deveria nascer, e a tirania de Herodes não permitiria que tal poder emergisse. Nos céus, os anjos de Deus aguardavam a ordem. Um novo conflito do bem contra o mal se aproximava, e sentimentos de expectativa pairavam no ar. Na noite que se aproximava, uma advertência celestial fez-se imperativa: foge para o Egito, pois o mal está à espreita. E ali, sob a luz de uma estrela que começava a brilhar com força, algo glorioso e aterrador estava prestes a ser revelado. O plano soberano de Deus não estaria apenas em uma pequena família ou em um lugar apartado, mas em todo o mundo onde a esperança e a redenção estavam para se manifestar. Quem poderá entender as profundezas do plano de Deus? Murmurou José, contemplando o futuro. E a resposta ecoava em seu coração: o que está por vir é muito além do que podemos imaginar. Quando a luz do novo dia entrou pela janela da pequena casa, José e Maria eram despertados pela preocupação que ecoava em seus corações.
A calma da noite anterior não poderia apagar a ameaça que pairava sobre eles. Levante-se, Maria, disse José, com a voz arfante de fervor, os tempos mudaram e temos que agir rapidamente. Maria, a mãe do menino, assentiu com um olhar determinado. O peso da missão que carregavam estava cada vez mais palpável, não apenas a responsabilidade de criar o Filho de Deus, mas agora a urgência de protegê-lo. O Senhor nos conduzirá, disse ela, com a confiança que somente a fé genuína pode proporcionar. Antes que o mundo ao seu redor despertasse, José retirou-se à parte, buscando novamente a orientação divina em oração. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, tu que tens sido fiel em cada promessa, suplico-te, dá-nos a direção de que precisamos. Revela-nos os caminhos a seguir, pois não confiamos em nada além de ti. Enquanto isso, nos sinos das aldeias em torno de Belém, o dia começava a se desenrolar. O canto das aves e a luz que se filtrava através das árvores não podiam ocultar o terror que lentamente se espalhava por entre os homens. Os rumores da busca do rei Herodes chegaram a José pelas vozes inquietas que ecoavam nas ruas. Este não era um rei comum, sua tirania era conhecida por todos. Ele não hesitaria em fazer o que fosse necessário para manter seu trono, mesmo que isso significasse roubar a vida de uma criança inocente. Foi quando os anjos do Senhor, atentos à situação, trouxeram uma mensagem ao coração de José: levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te diga, porque Herodes buscará o menino para o matar. A urgência na voz angélica não permitiu dúvidas, a segurança de Jesus estava em jogo. José imediatamente voltou para Maria, seu rosto iluminado por uma nova determinação. Temos que partir agora mesmo. O Senhor ordenou que fuéssemos ao Egito. Ele tinha certeza de que não era apenas um ato de sobrevivência, mas uma parte essencial do plano divino, um cumprimento das Escrituras. No instante, os preparativos estavam em andamento. Maria amarrou os pertences que poderiam levar, enquanto o menino Jesus era vestido e preparado para a jornada. No sopro do vento, podiam ouvir a tragédia que se desenrolava nas vozes daquele povo, o aviso de que a ira de um rei misantrópico se aproximava. O clamor de mães e pais, o pedido de clemência para suas crianças, ecoava de forma terrível. Ao pôr os pés na estrada, José e Maria se fundamentaram em suas esperanças. O caminho era longo, e nessas horas de incerteza, eles se uniram em oração. Pai Celestial, protege-nos. Que a luz de teu Filho sempre guie nosso caminho e que as sombras da maldade nunca nos alcancem. A cada passo, o murmúrio deles dançava nas brisas do deserto que começava a se abrir diante deles. Enquanto atravessavam as areias quentes, um mistério se desenrolava sobre as cidades de Belém. As ordens de Herodes foram cumpridas em um estrondo desumano. Todo menino que nasceu em Belém, abaixo de 2 anos, será lançado ao abismo da morte. E a cidade, que tinha acolhido a esperança, agora enfrentava a dor e a destruição. A jornada que se estendia à frente não era meramente uma fuga, mas uma travessia sagrada, destinada a realizar o plano soberano de Deus. Ao cruzarem da terra prometida para as terras do Egito, José e Maria sentiam em seus corações um chamado divino. Era um chamado não apenas de sobrevivência, mas de transformação. Enquanto os ecos de tragédia ressoavam em Belém, um novo capítulo da história da salvação começava a ser escrito. O que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram, o que não entrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Assim, sob a providência sublime de Deus, os passos de José e Maria se tornavam essenciais para o cumprimento das Escrituras, o desenrolar do plano que traria redenção a um mundo aflito. Com o horizonte diante deles, a incerteza e a promessa coexistiam, como um enigma divino que clamava por revelação. O que estava por vir, só o tempo e a sabedoria de Deus poderiam desvendar. Enquanto o deserto se estendia diante de José e Maria, a vastidão parecia ecoar as promessas de um futuro glorioso. O silêncio das areias quentes era interrompido apenas pelo sussurro do vento, que trazia consigo a certeza de que estavam sob a guarda do Senhor. Neste caminho árido, encontramos o que o mundo não pode compreender, a proteção de Deus, disse Maria em voz suave, suas palavras fluindo como uma melodia que acalmava os temores de José. A jornada não era fácil, e a cada passo, a inquietação sobre o que viria após a travessia para o Egito crescia.
José sentia em seu coração a responsabilidade de guiar não apenas a sua família, mas também o próprio cumprimento das profecias. Como será nosso retorno a Israel? Perguntava a si mesmo em meio a horas de caminhada sob o sol escaldante. Ele sabia que, embora estivessem longe, as sombras do passado ainda pairavam sobre a terra que deixaram. Enquanto se aproximavam das margens do Nilo, as águas pareciam refletir as dúvidas e as incertezas que marcavam suas almas. Contudo, algo divino os impulsionava. Maria, observando à distância os pássaros que voavam em formação, sentiu um arrepio de esperança. Ele é o nosso futuro, José. O menino Jesus trará vida a esta terra, murmurou, guardando em seu coração a certeza de que a luz que carregavam era maior do que qualquer escuridão. Entretanto, no palácio de Herodes, a fúria não diminuía. Depois de dar ordem à matança dos inocentes, a ira do rei só aumentava, levando-o a perseguir cada rumor sobre o paradeiro da criança. Sentado em seu trono, ele questionou os magos que outrora vieram do Oriente. Vocês falharam em trazer-me a resposta. Onde está o rei dos judeus? Se não podem me ajudar, não servem a meu reino. Sua raiva pulsava, enquanto bolava as mais cruéis das estratégias. Um rei pequeno não deve desafiar meu domínio, pensava Herodes, enquanto o eco das lamentações por toda a cidade o alimentava. Nada pode interromper minha tirania. E assim, a escuridão que ele buscava espalhar se tornava um caos, mas em meio ao lamento, a luz da promessa seguia seu curso. Numa noite tranquila, enquanto o menino Jesus dormia em segurança nos braços de Maria na simplicidade do seu abrigo no Egito, um novo sonho visitou José. Desta vez, o anjo do Senhor trouxe uma mensagem de esperança. Teu retorno é iminente. Os que buscavam a vida do menino já não existem. As palavras trouxeram alívio e uma renovação de coragem. José acordou, o coração pulsando com um misto de confiança e um estranho temor. Deus nos disse que é hora de voltar, anunciou ele, enquanto os primeiros raios do sol começavam a iluminar o horizonte. Maria o olhou com gratidão, e a esperança renovada encheu seus corações. Ele nos anunciou um recomeço, disse ela, sentindo a paz que vinha do Senhor deslizar sobre eles como um manto protetor. Os dias passaram, e com o treino de seus corações, prepararam-se para a jornada de volta. Entre outras famílias que buscavam refúgio, percebiam olhares de solidariedade e dolorosa compreensão. Maria, observando as mães e os filhos ao longe, murmurou, como pode haver consolo diante de tanta dor? O que se desenrolará entre nós e nossa terra? E as promessas de Deus pairavam no ar invisíveis e, ao mesmo tempo, potentes. A história de libertação começava a se entrelaçar com a história de dor. Nosso caminho está sob sua direção, Maria. O que Deus está fazendo entre nós é para um propósito maior, assegurou José. Assim, enquanto a jornada para a terra natal se tornava mais iminente, as sombras que antes os atormentaram eram agora reconhecidas como parte integral do plano eterno de redenção. O algodão que vem e que vai, nos chama de volta. A hora do nosso regresso se aproxima, José refletia, e naquela verdade eles encontraram consolo. No fundo de seus corações, ambos sabiam que os mistérios de Deus eram profundos e que a espera por seu plano soberano sempre valeria a pena. A luz que temos é mais brilhante do que toda escuridão, e enquanto caminhamos, saberemos que por meio da dor nos será revelada a força de sua salvação, sussurrou Maria, cheia de fé. Assim, sob o olhar atento de Deus, a história da salvação estava prestes a se revelar, e um novo capítulo começava. O que Deus prometeu não seria esquecido, pois seus planos se revelam nas mentes e corações daqueles que creem. Sabemos que a jornada está apenas começando, e assim a expectativa aumenta. Qual novo milagre se desenhará no horizonte? O plano de Deus guardado nas sombras do passado e a luz do novo amanhecer estava à porta, pronto para ser cumprido na vida de todos que aguardavam pela redentora promessa.